Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um Conversa de Mercado com a Brain. E hoje nós vamos fazer um Conversa de Mercado diferente. Voltando aos eventos presenciais, nós estamos aqui no Brasil GRI, dia 14 de outubro de 2021, e dessa vez nós vamos fazer um bate-papo entre os sócios dirigentes da Brain. Tudo bem, Marcos? Tudo bom, Fábio? Como é que você está? Tudo bem, e você? Tudo bem. Nós fizemos esse ano, agora até outubro já, passamos as 40 mil entrevistas realizadas de campo recorde na história da Brain, e nós vamos apresentar aqui no Brasil GRI, com o termômetro, algumas coisas interessantes, em especial sobre o ano que vem. Como é que está a visão das empresas para a economia do Brasil no ano que vem, Marcos? Olha, Fábio, está bem dividido, né? Então a gente olhou lá o termômetro do GRI e a gente viu que tem uma divisão quase exata de um terço. Né? Está parecendo até a eleição brasileira, né? Então, um terço está otimista, acha que o próximo ano vai ser melhor, outro terço acha que vai ser pior, né? E o terço intermediário ali, que não sabe se vai ser melhor ou se vai ser pior, né? Porque a verdade é o seguinte, Fábio, nós temos aí no ano que vem um ano eleitoral, uma economia com menor crescimento, uma elevação da taxa de juros, né, para conter a inflação. Então, há uma expectativa muito grande com relação aí a 2022, né? Marcos, uma coisa também que me chama bastante atenção e é interessante, isso acontece nos vários tipos de pesquisa, tanto com pessoa física quanto com pessoa jurídica, que é o seguinte: quando perguntam para as pessoas qual é a tua expectativa com o Brasil no ano que vem, e qual é a tua expectativa com a tua vida no ano que vem, costuma sempre a expectativa da vida ser melhor do que com o país, né? Sim. Né? E a mesma coisa acontece quando nós falamos com as empresas. Sim. As empresas acreditam que a expectativa para ela no ano que vem, em geral, é bem mais positiva, né? Ela vai crescer, vai contratar, vai lançar mais, mas o Brasil não. Mas o Brasil não. O que acontece? O que acontece é que ela está tendo uma expectativa de crescimento, né, de share, de participação dela de mercado, e ela tem uma leitura estratégica, né? Então, mesmo quando a gente tem um cenário desafiador, e um cenário desafiador, né, Fábio, não adianta dizer que não é, se você tem uma leitura estratégica, você pode crescer, como a gente viu na pandemia. Uhum. A pandemia foi um horror, mas muitas empresas, a gente viu, cresceram durante a pandemia, né? Que conseguiram fazer uma leitura estratégica e ter um desempenho muito melhor do que foi, por exemplo, a economia brasileira como um todo. Mas, Marcos, e os setores? Quando a gente fala de mercado imobiliário, duas coisas são super agregadas, né? Parece que o mercado imobiliário de shoppings ou de logística é igual ao residencial e o Brasil é a mesma coisa. Vamos falar então primeiro de setores. Quais são os que têm a maior oportunidade ou as maiores oportunidades em 2022? Olha, me parece que o setor que vai ter a maior oportunidade em 2022 é o setor aí de segunda moradia, de lazer, turismo e tal, porque você tem uma demanda reprimida muito grande, né? Ele foi muito mal aí esses 2, 3 anos. Mas a partir do momento da volta das viagens e a demanda latente, gigantesca por férias e turismo, me parece que esse setor, os bons lançamentos de segunda moradia tendem a ter sucesso. O setor residencial não precisa nem falar, esse foi bem em 2020, bem em 2021, vai continuar indo bem em 2022. É um setor que está se mostrando, na verdade, de longe o mais resiliente, e o setor industrial continua, vem crescendo, principalmente a partir do comércio eletrônico, do e-commerce. Com certeza será um setor que também vai ir muito bem. Nós vamos ver gradativamente o crescimento dos escritórios, gradativamente o crescimento dos shoppings, mas eu destacaria pela demanda reprimida como algo diferente a questão da segunda moradia, que é uma segunda que é a primeira, uma primeira que é a segunda, ou seja, né, tem uma confusão hoje do que é a segunda moradia, como um setor que pode surpreender. E, além disso, o residencial, como eu já disse, vai bem. Você comentou aí a questão do comércio eletrônico e do mercado industrial logístico, né? Esse foi também um setor que bombou com a pandemia. Ele pode ter algum refluxo, diminuir essa intensidade, ou isso que já existia, né? Não surgiu com a pandemia, ou ele tende a acelerar essa ideia das empresas estarem disputando terrenos perto das cidades, muitas com o objetivo de entregar no próprio dia, né? Nós vemos aí operações como no Mercado Livre, por exemplo, querendo entregar em até 6 horas ou até 12 horas depois da compra.
está passando por uma verdadeira revolução? É o efeito Amazon, só que de uma maneira mais pulverizada aqui no Brasil? Não tenho dúvida, né? Isso independe da situação mais aguda da pandemia. Houve a descoberta dos marketplaces, né? Então, marketplace virou a palavra-chave para definir esse novo momento. E a gente está falando do dono da floricultura do bairro à grande operação. Tudo isso exige espaço, exige movimentação, exige logística, tem muito espaço para crescimento e pouco espaço disponível, por outro lado, junto às grandes metrópoles, às grandes cidades, para desenvolver bons projetos. Então, vejo que o setor logístico vai continuar indo muito bem aí nos próximos anos, sem nenhuma dúvida. Bom, e em termos de região, né? Você falou um pouquinho dos setores, a gente percebe que, por exemplo, o desemprego na região Nordeste é o dobro, ou mais do que o dobro do desemprego na região Sul e Sudeste, né? Então a economia brasileira não é a mesma coisa. Nós temos um desemprego médio hoje ao redor de 14% no Brasil, mas na região Sul é 8,5% e na região Nordeste é 18,5%. Isso vai impactar de maneira diferente o mercado imobiliário ou isso já tem sido estrutural e, portanto, não muda muito a tendência para o ano que vem? Não, afeta, né? Afeta bastante, né? Você ter uma taxa de desemprego alta é menos massa salarial, é menos consumo, portanto, menos desempenho do mercado imobiliário, né? Principalmente se a gente pensar aí no mercado mais econômico, no Casa Verde e Amarela, no caso do residencial, que é um mercado muito afetado aí pelo emprego, né? No caso pelo desemprego, pela renda menor e por um aspecto da inflação, tirando o mercado aí. Então, o Nordeste, que tem uma dependência bastante grande, né, desse segmento, tende a ser mais afetado, né, do que as regiões, principalmente Sudeste e Sul. As rendas médias e médias altas estão com menores taxas de desemprego. Isso está acontecendo também no Sudeste e no Sul. Então, penso que vai ser um cenário um pouco mais desafiador, sim, para o Nordeste, Fábio. E nós fizemos uma pergunta nessa vez, mas vamos apresentar amanhã, no segundo dia do evento aqui do Brasil GRI, mas como o vídeo está indo ao ar só depois, né? Então a gente não vai dar um spoiler aqui. Marcos, a gente perguntou o que preocupa as pessoas. Eu vou falar primeiro uma outra pesquisa que a Brain fez agora no final de setembro. Com consumidores, né? Com 1.200 consumidores, em que nós perguntamos o que preocupa o consumidor. Daí depois vamos falar do que preocupa o empresário. Né? E todo mundo no nosso mercado fala taxa de juros, fala de desemprego, pandemia. Mas quando a gente foi e perguntou para o consumidor de todas as rendas, o que preocupava, mas em primeiro lugar, com mais do que o dobro de preocupação do segundo, inflação. Comida no prato. Comida no prato. Ou seja, não é simplesmente o empresário que está preocupado com o aumento de custo. Mais do que o empresário, o brasileiro está preocupado. Gravíssimo, né, Fábio? Bastante grave. Nós estamos aí com o IPCA mais de 10%, já no acumulado em 12 meses. A inflação tira a renda agora, na hora, né? Então, quando você, por exemplo, pegando as classes médias e tal, que vai abastecer um carro e encher o tanque custa R$300, por exemplo, isso pesa, né? Isso pesa bastante. Então, para o consumidor é muito claro, o maior inimigo de longe é a inflação. E qual o cuidado, portanto, que o empresário de um produto, em especial residencial, seja um residencial de primeira ou de segunda moradia, precisa ter no desenvolvimento do produto? A gente tem falado da boca do jacaré, né? Porque o empresário está precisando aumentar o preço pelo custo, mas a renda da pessoa está ficando menor. Então a diferença não é simplesmente o que o empresário está aumentando no preço. A diferença em relação ao poder aquisitivo é muito maior, né? Sim. Essa é uma preocupação importante, porque à medida que você vai crescendo o preço sem limite, né, vamos chamar assim, na prática você reduz o tamanho do teu mercado potencial. Então você vai vender talvez mais caro para menos gente, cada vez menos gente. E qual é o resultado disso? Uma demanda não atendida muito grande, que acaba tendo que se viabilizar de outras maneiras, né? Por isso crescem, inclusive, as taxas de aluguel. As taxas de aluguel estão crescendo no mundo inteiro e
estão crescendo no Brasil também. Quer dizer, à medida que você não consegue produzir habitação para compra em níveis competitivos, acaba aumentando a taxa de locação. Ou seja, o mercado residencial tem que estar bastante essa preocupação em relação ao custo. Ao mesmo tempo, logo nós temos um outro evento do GRI, que vai ser o GRI, né, para a renda, então tem aí um mercado de renda também, né? E se você não vende, né, então uma possibilidade é justamente o desenvolvimento para renda, né, para locação. As taxas, na verdade, de propriedade estão caindo no mundo inteiro. No Brasil também, a gente tem estudos, né, Fábio, a gente apresentou, de um crescimento bastante claro na taxa de locação no Brasil, quer dizer, vai aumentar a taxa de locação no Brasil, né? Isso não é tanto efeito do desejo, né? Porque tem aquela conversa, eu quero morar de aluguel, eu adoro morar de aluguel. Será que é isso? Ou será que realmente eu não consigo não morar de aluguel, né? Então a gente tem que pensar isso para não criar também algumas teorias dizendo, não, as pessoas não querem comprar. Elas não querem comprar, não. Elas não podem comprar, frequentemente alugam, né? Então, e para nós encerrarmos aqui, Marcos, falando então de 2022, a partir da visão dos empresários, o que preocupa os empresários? Vamos aí dizer, dentro desse cenário desafiador, qual é o ponto principal de atenção? Olha, o empresário, diferentemente do consumidor, né, que apontou a inflação como um item mais crítico para ele, apontou o cenário político. Né? Apontou aí um cenário político, aí, ou seja, ligado à incerteza. Porque isso tem a ver com a incerteza, né? O que vai acontecer com o Brasil ano que vem? Quem vai ser o próximo presidente? Quais serão as políticas? Porque, por exemplo, grandes investimentos, né, grandes projetos, muitas vezes se paralisam por isso, por esse processo de indefinição. Então, o contexto político, que pode ser turbulento ou não, nós não sabemos, é alguma coisa que tem preocupado os empresários, né? Entre custo e juros, o que preocupa mais? Olha, a questão de custo bate de maneira assim, muito clara, né, pro empresário, assim como também aos juros, né, que aí é perda de mercado. Mas o custo tem sido hoje um problema muito pesado para o empresário, né? E o que nós da Brain acreditamos para o ano que vem, Marcos? Vai crescer o mercado mais ou menos do que o país? Vamos dar uma de boletim Focus aqui. Olha, Fábio, eu acho difícil repetir o mesmo desempenho de 2021. Né? 2021 deve fechar, né, Fábio? Acho que talvez com o melhor desempenho em vendas, né? Da história. Não vamos repetir o melhor desempenho de vendas da história. Não vamos, são condições diversas. Mas a gente vai ter um desempenho elevado, né? As condições para um desempenho elevado, crédito imobiliário em condições atraentes, vão manter um desempenho elevado. O estoque está muito baixo, né? Vamos primeiro colocar isso. O estoque, quando a gente olha de maneira... O menor nível da história de estoque. Está no menor nível da história. Então, baixo nível de estoque, oferta de crédito, vai ter um bom desempenho, né? É claro que algumas demandas imediatas em algumas regiões. Por isso que a inteligência de mercado é importante, Fábio. Então, tudo que eu colocar vai vender? Não, depende. O que você vai colocar, onde, de que jeito? Para falar uma coisa muito simples, se a gente falar do mercado de São Paulo, o que aconteceu no mercado de São Paulo? Por exemplo, num dormitório, no estúdio, o que aconteceu, Fábio? O que vem acontecendo? 60 mil unidades em 3 anos. Então, se a gente coloca 60 mil unidades muito compactas em 3 anos numa cidade como São Paulo, é mais do que o Brasil inteiro somado lançou nesses 3 anos. Tem um limite, né? Então a gente tem que entender que, claro, os mesmos desempenhos com os mesmos produtos a gente não vai ter. Isso vai requerer, eu acho, viu, Fábio? Em 2022 vai requerer mais inteligência. Né? À medida que as coisas ficam mais complexas, vai precisar de mais inteligência de mercado. Ou seja, os desafios podem ser novos, podem ser diferentes, mas eles precisam de mais inteligência, mais estratégia, e podem contar com a Brain, né, Marcos, para isso? Sim, podem contar com a gente monitora o mercado todo há bastante tempo e convive diariamente, tanto com o consumidor quanto com o empresário, para conseguir fazer esse match aí, né? Esse match adequado entre o que o consumidor quer e o que o empresário pode entregar para conseguir ter uma equação de sucesso para os dois.
E como nós falamos, você deixou no subtítulo durante um período ali, Marcos, no nosso bate-papo, né? Aquilo que eu falei, bom, as empresas acreditam que o desempenho delas será melhor do que o da economia. Como não tem como se o mercado não crescer tanto dessa maneira, significa que alguém vai ter que roubar pizza de alguém, né? Sim, se o mercado não cresce ou cresce pouco, você vai ter que avançar, né? Vai ganhar mercado ali no teu vizinho, né? Se a pizza não cresce, você tem que comer mais pizza do vizinho, né? E para isso precisa de inteligência e estratégia. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Curtam o nosso canal, compartilhem, deixem seus comentários aí para a gente estar sempre produzindo conteúdo para vocês. Um abraço. Um abraço.